Chegando para nossa live, nós fizemos a live pela manhã, mas o Instagram não salvou, então nós vamos fazer mais uma live, porque essa live vale muito a pena, que é a história de Josafá, onde ele faz aliança com Acabe, né? E aí tem toda uma situação aí bem desafiadora, mas nós vamos aprender aqui juntos nessa palavra. E diz, né? A verdade pode incomodar hoje, mas salva amanhã. Amém? Então, nem toda voz que agrada vem de Deus. Josafá faz uma aliança com Acabe. E Acabe quer guerra. E reúne os profetas que falam que ele quer ouvir. E Josafá pede ao profeta do Senhor. E aí chama Micaías. Micaías fala que vai existir uma derrota. E Acabe rejeita e vai mesmo assim para a guerra. Ele vai até disfarçado, achando que pode enganar Deus, né? E a profecia de Acabe se cumpre. Ele morre na guerra, né? Então nós vamos aqui para a leitura dessa passagem que está em 2 Crônicas 18. E diz assim, olha só. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória e abundância aparentou-se com Acabe, certo? E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância. Para ele o povo vinha com ele. E persuadiu subir com ele Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu e o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque a Deus se entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o que é mal. Então Micaías, filho de Ilã, e disse a Josafá: Não fale assim, ó rei. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: Traze aqui depressa Micaías, filho de Ilã. E o rei de Israel e de Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais, e estavam assentados na praça, à porta da porta de Samaria. Toda a praça na entrada de Samaria, e todos os profetas profetizaram na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez um dos chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirá os sírios até todos consumirem. E todos os profetas profetizaram o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a darás na mão do rei. E o mensageiro foi chamar Micaías e falou, dizendo: Eis que as palavras do profeta, uma só voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como um deles, fala o que é bom. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que é meu Deus, me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, ele disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra ou deixaremos de ir? E ele disse: Subi e triunfarás, e serão dados em vossa mão. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? E ele disse: Vi a todo Israel disperso pelos montes as ovelhas, não tem pastor, disse o Senhor. Estes não tem o Senhor, torne cada um paz na sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porque sempre o é mal? Disse mais: Ouvi a palavra do Senhor, vi o exército assentado no trono, e de todo o exército celestial em pé, à mão direita e à esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia esta maneira e o outro a outra. Então saiu o espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com o quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E disse o Senhor: Tu persuadirás e ainda prevalecerás, e saí e fazei-o sim. Agora, pois, o Senhor pôs um espírito de mentira na boca dos teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegando-se, feriu a Micaías no queixo e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar de ti? E Micaías: Eis que verá naquele dia, quando andares na câmara em câmara, para que te esconderes.
Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e tornai a levá-lo a Armon, o governador da cidade, e Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, colocai esse homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão da angústia e a água da angústia, até que eu volte em paz. Então disse Micaías: se voltares em paz, o Senhor tem falado por mim. Disse mais: ouvi povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, Ramote e Gileade, e disse o rei Israel e Josafá: disfarçando-me, eu entrarei na peleja. Tu, porém, veste tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja, e deu ordem. Porém, o rei da Síria, os capitões dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros, Josafá disse: esse é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém, Josafá chamou o Senhor e o ajudou, e Deus desviou deles. Porque sucedeu, vendo os capitães de carro, que o rei de Israel deixaram de segui-lo. Então um dos homens armou o arco e atirou o esmo, e feriu o rei de Israel na juntura de couraça. Então disse o carreteiro: dá a voz, tiro do exército, porque eu estou gravemente ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve em pé o carro defronte, os sírios até tarde morriam ao tempo do pôr do sol, e a palavra do Senhor, ela se cumpriu ali, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver: nem toda voz representa a Deus. Precisamos discernir a verdade e a aparência. Segundo, a verdade nem sempre será confortável. A verdade de Deus corrige antes de destruir. Terceiro, más alianças trazem risco. Josafá se une com Acabe. Conexões erradas podem nos prejudicar. Ignorar a Deus tem consequência. Deus continua falando. Deus sempre dá oportunidade de mudanças. Então fica ligado. Então declara hoje comigo: ó, eu quero e vou ouvir a voz de Deus. Eu quero e vou ouvir a voz de Deus. Eu quero e vou ouvir a voz de Deus. E que somente seja a voz que a gente tenha discernimento de ouvir. Que qualquer outra voz que venha atrapalhar, que venha tirar de nós a paz e a alegria e a tranquilidade, que caia agora por terra. Porque só vamos ouvir ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor alimente seu coração, sua vida. Fiz a live hoje pela manhã, mas a live não ficou, estou fazendo agora, porque tem um propósito, né? Fica com Jesus, que Deus te abençoe.